no versículo 3, ele diz: guarde-me o Senhor de eu te dar a herança dos meus pais. É como se ele dissesse: Deus me livre de eu lhe dar a herança dos meus pais. Lá em Levítico capítulo 25, 23, versículo 23, fala sobre isso, sobre a importância que eles davam quando se ganhava uma herança, quando eles recebiam aquela herança. Então, Nabote fala o quê? Você me dá a sua herança, me dá a sua vinha, ela está aqui ao lado do meu palácio, e eu lhe dou outra melhor. Eu lhe dou, se você não quiser uma melhor ou maior que eu tenho para lhe dar, eu lhe dou o dinheiro. E não teve negócio, Acabe disse: Nabote disse: eu não negocio, eu não vendo, eu não dou, eu não empresto a minha vinha. E aqui nós trazendo para a nossa vida espiritual, irmãos, quantas vezes Satanás tem tentado nos comprar com as coisas do mundo, nos comprar com suas propostas, e como nós temos nos posicionado diante das propostas que o inimigo tem trazido para as nossas vidas. Eu sei que não é fácil, os dias são maus, e às vezes a gente olha, não, mas é só para o jovem, é difícil servir a Deus, mais para os jovens, porque Satanás ele vai tentar mais os jovens. Mas não, irmãos, todo o crente ele é tentado. E aqui Nabote usado pelo inimigo, Acabe usado pelo inimigo, querendo tirá-lo de precioso que o Senhor tinha dado, que era a herança. E o que o Senhor tem dado de precioso para você nessa noite? Será se você tem tomado posse dessa herança, tem cuidado? Porque o Senhor deu isso, irmão, essa herança foi para nós cuidarmos, não é para outro. O Acabe falou: eu cuido. Não, mas o Senhor deu, e quem tem que cuidar somos nós. Talvez nessa noite que você tenha dito: Senhor, eu não tenho herança mais nenhuma. Esse ano foi um ano de muitas perdas. Esse ano foi um ano que, se fosse olhar pelos lados, pelo olhar humano, eu não tenho nada de bom, nada que eu tenho ganhado, como eu posso considerar de herança. Mas em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite declarar que o Senhor nos comprou, a nossa herança foi paga por um alto preço naquela cruz, e que o inimigo não vai roubar, o inimigo não vai destruir aquilo que o Senhor nos deu. Então guarde, não negocie, não troque. Aqui essa vinha nós podemos trazer para a nossa vida espiritual, Não vamos negociar nossa santidade, não vamos negociar nossa intimidade, não vamos nos vender por coisas banais, O Senhor ele requer de nós, o Senhor ele nos confiou algo de precioso, e o que é que nós temos feito com o que o Senhor tem colocado em nossas mãos? E a gente olha assim, estava ao lado, a vinha era ao lado, mas uma coisa muito interessante, estava ao lado, mas não estava dentro do palácio, Nós vivemos muitas vezes ao lado de muitas coisas que o inimigo, de muitos banquetes que o inimigo tem colocado próximo a nós, mas nós não somos obrigados a nos banquetear com isso. Nós não somos obrigados a nos envolver com as coisas que o inimigo tem colocado nas nossas vidas, nos nossos prazeres humanos. E outra coisa que nos chamou muita atenção, esse rei ele casou com a Jezabel, que é uma mulher conhecida por todos como uma mulher adúltera, uma mulher muito cruel, uma mulher que perseguia os profetas. E aqui ela tomou por si só, ela chegou para ele e disse: você não é o rei de Israel? Pode comer, se levante dessa cama. Glória a Deus, filho. Se levante dessa cama e se posicione como rei de Israel. E aí nós podemos ver para trazer para a nossa vida a importância do posicionamento de uma mulher. A mulher, tanto ela pode ser
possamos ter no coração essa certeza que eu não vou negociar a minha fé. Eu posso até morrer, mas eu não vou entregar aquilo que o Senhor me deu. Se nós viermos olhar, quando se fala da vinha, né, a vinha é a plantação de videiros, né, de uvas. E nós podemos imaginar quem a palavra do Senhor diz, quem é a vinha, né, para as nossas vidas. Lá em João capítulo 15, 1, o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. No versículo 15, 5 diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Então nós temos aqui a plena certeza, né, que Nabote tinha agarrado essa promessa. Eu ganhei a herança do Senhor, eu ganhei a salvação do meu Senhor, eu estou guardando aquilo de precioso que o Senhor me deu, né? Então nós temos a certeza, a minha vinha é o meu Cristo, a minha vinha é o meu Salvador. Então eu não negocio, eu não vendo, eu não vou de maneira nenhuma perder aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei, mas que não é fácil. A gente vive no mundo onde tudo que vem, né, aqui ele foi envolvido pela cobiça, né? Ele quis usar o seu poder para dizer: não, eu tenho poder, eu sou rei, então eu posso, eu quero. E ele estava olhando a vida do vizinho, né? Quantas vezes nós podemos nos colocar nessa posição? Ou nós estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e estamos muito atentos e preocupados com o crescimento espiritual, às vezes, da nossa irmã. E quantas vezes a gente diz: ô Senhor, como eu queria louvar como a irmã, como eu queria ministrar como aquela irmã, mas o que o Senhor deu a ela é dela e o que o Senhor deu a você é seu, né? Que a gente venha guardar aquilo que o Senhor e zelar por aquilo que o Senhor nos deu, né? Quantos estão também lá fora, às vezes invejando ou cobiçando ou criticando a sua adoração, a sua forma de glorificar a Deus, o seu posicionamento de estar, até a sua forma de adorar de joelhos, de orar ao Senhor, né? Muitas das vezes você está tendo essa cobiça, assim como o rei teve com a vinha de Nabote. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que todo projeto do inimigo, tudo aquilo que foi acreditado contra as nossas vidas, contra o nosso ministério, contra a nossa casa, e quando nós falamos, irmãos, de nós não negociarmos o que o Senhor nos deu, a nossa vinha, eu imagino tudo: negociar os nossos filhos, negociar a nossa família, não vamos negociar nosso ministério. Nós somos responsáveis e zelosos por tudo que o Senhor nos deu. Quantas vezes nós podemos estar negligenciando e descuidando daquilo que o Senhor nos deu de tão precioso? Então, que nós possamos, Senhor, nos dar uma visão espiritual, nos dar um discernimento, Pai, para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos, meu Pai amado, deixar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos como confiança. E aqui, quando nós vemos o desenrolar da história, a morte dele foi uma morte muito cruel, mas mais na frente Deus usou o profeta Elias e fala que eles irão também morrer de acordo com tudo que eles projetaram contra a vida de Nabote. Eles iriam pagar por aquilo, né? E iriam pagar por ter mexido, por ter tocado no ungido do Senhor. E aí eu vejo o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Não que a gente vá desejar: eu fui tocada por alguém que me fez um mal, Deus vai fazer, Deus vai vingar. Não tem essa preocupação, mas que Deus é um Deus justo, Ele né? Aquele que toca no ungido do Senhor, ele não fica, irmão, ele não sai ileso dessa situação. Mas enquanto Deus está trabalhando, enquanto Deus está guardando, guerreando as nossas causas, vamos continuar clamando, vamos continuar adorando e exaltando o nosso Deus, porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. E às vezes até o inimigo coloca em situações para querer nos distrair, para querer nos fazer nos perder. Ele coloca amizades, ele coloca locais que não é para a gente estar, mas nós estamos lá.
Tentado não ceda, ceder é pecar, fiel e mais forte será triunfar. Eu lembro do versículo lá em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que fala: mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então o rei, o que foi que ele fez? Ele cobiçou, ele se sentiu tentado, e até o tentar não é pecado, mas quando nós somos engordados por essa concupiscência, por esse desejo desenfreado, e o pecado é consumado, aí sim, aí gera morte espiritual, né? Então é isso que nós temos que nos atentar, por esse cuidado de nós não sermos engordados pelos banquetes, pelos projetos do inimigo. Eu lembro quando nós estávamos agora na convenção, o pastor ministrando, e ele chegou e disse que chegou para a esposa dele e falou: minha filha, eu quero lhe confessar algo. E